Riyad al-Salihin. Então, Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, denominou esse livro Riyad al-Salihin min Kalami Sayyid al-Mursalin, Jardim dos Virtuosos, das palavras do mensageiro de Deus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E An-Nawawi, na verdade, é adjetivo pátria. An-Nawawi, muitos dos sábios, e também acontece isso muito na língua árabe, às vezes o sobrenome ou o apelido é adjetivo pátria. Então, An-Nawawi, porque ele é natural da cidade de Nawa. Nawa, An-Nawawi. Igual você fala Brasil, brasileiro, Europa, europeu, América, americano, né? Então, An-Nawawi, ele é de Nawa, uma cidade, um vilarejo na Síria. Então, depois dessa introdução, vamos ler a primeira parte do livro. E aqui, logo nas primeiras páginas dessa edição que eu tenho, tem algumas fotos do manuscrito do livro de An-Nawawi. Ou seja, antigamente era assim, né? Era manuscrito, não é igual hoje com a nossa tecnologia, a gente digita mais do que escreve. Olha que bonito. Na verdade, acho que a gente não acaba não entendendo nada, né? Até mesmo a escrita antigamente era bem mais complexa. E o primeiro título que Al-Imam al-Nawawi escolheu para iniciar o seu livro é Bab al-Ikhlas wa Ihdar al-Niyyati fi Jami' al-A'mal wal-Aqwal wal-Ahwal al-Barizah wal-Khafiyya. Bab al-Ikhlas wa Ihdar al-Niyya, ou seja, a sinceridade e a intenção. Então ele deu início falando sobre a intenção e trouxe alguns textos que citam a importância da intenção, da sinceridade na intenção. A gente lê o primeiro hadith, inshallah, e durante a explicação a gente entende um pouco mais sobre a intenção e o que abrange a intenção e o que significa exatamente a intenção. Então o título, a sinceridade e a intenção. E o primeiro hadith é hadith Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. É o hadith de Umar ibn al-Khattab. Então temos o companheiro, o discípulo do profeta alayhi salatu wassalam, que é quem ouviu o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam falar. Então ele é que transmite. E aí nos livros que tem os detalhes da corrente de transmissão, cita também quem ouviu desse companheiro, desse sahabi. Sahabi, companheiro, ou discípulo do profeta sallallahu alaihi wasallam. E quem ouviu desse que ouviu, de quem ouviu do profeta, e assim por diante, até chegar em quem compilou, em quem escreveu, registrou isso em sua obra, em sua enciclopédia, em seu livro. Então Umar ibn al-Khattab disse, ouviu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ouviu o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizer: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الحديث. Até o fim do hadith. A tradução desse texto. إنما الأعمال بالنيات. As obras são determinadas pelas intenções. وإنما لكل امرئ ما نوى. E cada indivíduo terá conforme aquilo que ele intencionou. Então, as ações, as obras, aquilo que a pessoa faz, essas obras, essas ações são consideradas conforme a intenção da pessoa. E cada um vai ter conforme aquilo que intencionou. E aí o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de citar essa diretriz, essa é uma regra. Aí depois deu um exemplo disso. Aí ele disse: فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Assim sendo, então agora qual que é o exemplo? Assim sendo, aquele cuja hijra, ou seja, a imigração, ou seja, naquela época emigraram de Meca para Al-Medina, para ir viver com o profeta alayhi salatu wassalam, e por ordem de Allah subhanahu wa ta'ala deixaram seus lares, os seus familiares, a sua terra,
e foram até um outro lugar para ali viverem com o profeta alayhi salatu wassalam. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz assim: então aquele cuja imigração, hijra, for para Deus e para o seu mensageiro, então esta sim será para Deus e seu mensageiro. Então ela será considerada como tal. E aquele que imigrar por uma outra causa, ele imigrou, ele fez. Então essa é uma ação, é uma obra. Só que ele intencionou outra coisa. Então ele diz: وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا. E aquele cuja hijra, cuja imigração, for feita por causa de um assunto da vida terrena, para alcançar um benefício mundano, ou para contrair matrimônio com uma mulher. Por exemplo, ele foi de carona na imigração, mas só que ele tinha a intenção que eu vou com eles porque lá eu vou encontrar fulana, né? Até é citado que uma das causas do profeta sallallahu alaihi wasallam falar isso, porque tinha entre eles um homem que imigrou por isso. Algumas das explicações desse hadith. Então, e aquele cuja imigração, hijra, for para obter, alcançar um benefício mundano, ou para contrair matrimônio com uma mulher, então a sua hijra será considerada para tal. Ou seja, não tem nada para Deus, e Deus não o recompensará por isso. Então esse é o nosso hadith, e é o nosso primeiro texto, que nos ensina que o muçulmano deve zelar pela sinceridade e pela boa intenção. E a diretriz que a gente decora é que as obras são determinadas pela intenção. E aí tem muita coisa para a gente explicar nesse assunto, nesse hadith. Algumas frases assim, citadas pelos sábios muçulmanos. Um dos sábios diz: "Ta'allamu an-niyyah, fa innaha ablaghu min al-amal." Ta'allamu an-niyyah, fa innaha ablaghu min al-amal. Aprendam a intenção, porque ela é mais importante que a ação. A intenção, mesmo antes da pessoa realizar, ela é mais importante que a intenção. É mais importante que a ação, desculpa. Por quê? Porque conforme a sua intenção, essa sua ação vai ter valor ou não. Uma outra frase: قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. Eu não tive em minha vida nada mais difícil para mim do que a minha intenção, porque ela se revira muito. Então, a pessoa deve sempre revisar as suas intenções. E outro sábio diz: لا عمل لمن لا نية له. لا عمل لمن لا نية له. Não existe ação para quem não tem intenção. Ou seja, alguém que faz sem intencionar, essa sua ação não é válida para Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا أَجْرَ لِمَنْ لَا حِسْبَةَ لَهُ. E não há recompensa para quem não espera essa recompensa de Deus Altíssimo seja. Também é narrado que Al-Imam Shafi'i قال, Al-Imam Shafi'i disse: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. Esse hadith é 1/3 do conhecimento e entra em 70 questões das questões do entendimento da religião. Enfim, para a gente resumir, são muitas as frases que citam a importância disso. A gente tem dois assuntos importantes. O que é a niyya? A niyya é a intenção. Para que você faz isso? O que você quer ao fazer isso? O que você almeja? Então temos dois assuntos. O primeiro assunto é a intenção da ação para quem é. Ou seja, você faz para Deus ou não faz para Deus? A pessoa, ela intenciona que eu faço isso pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala e creio que é algo que Deus estabeleceu, ou até mesmo as coisas que são assim coisas permissíveis, não é exatamente uma adoração, mas a pessoa fazendo aquilo, intencionando a Deus, terá recompensa. Aí, essa é uma questão. A intenção, para quem é? Em árabe nós dizemos niyatul ma'muli lah.
Ou seja, a intenção é dirigida a quem? E essa questão citada aqui e explicada pelo profeta alayhi salatu wassalam, e no Alcorão Sagrado o termo que diz respeito à intenção vem com esse sentido. E vamos citar alguns versos depois, quando a gente concluir. E o segundo assunto é niyatul amal, ou seja, a intenção da ação mesmo. E essa intenção da ação nós temos que entender que essa intenção serve para distinguir, diferenciar a ação. Por exemplo, uma ação que é a oração. Você intenciona, você deve intencionar. Nós sempre falamos, por exemplo, tal adoração. Primeiro pilar da adoração é a intenção. Intencionar a Deus, sim. Agora, o segundo assunto é intencionar o que você vai fazer. Por exemplo, a oração. Existem vários tipos de oração. As-salawat. Você vai intencionar que reza a salat al-dhuhr. Você vai intencionar que reza a salat al-isha. Você vai intencionar que essa oração é a oração fard, obrigatória. A outra é a oração que é náfila. E assim por diante. Para você distinguir entre uma ação e outra que é do mesmo gênero. E também dentro desse mesmo assunto, para você distinguir entre a adoração e entre o costume. Para você distinguir entre a adoração e a tradição, costume. Por exemplo, nós temos a higiene. E na higiene nós temos a ablução. E na higiene nós temos al-ghusl, por exemplo, que é o banho. E o banho tem as suas regras e é uma adoração. Então, por exemplo, depois da relação sexual, ou a mulher depois do seu ciclo menstrual, depois de se purificar do ciclo menstrual, ela toma o banho. Então, se intenciona nesse banho que nawaitu raf'a al-janaba ou nawaitu raf'a al-hadath al-akbar. Eu intenciono estar apto a rezar. Assim como a pessoa precisa fazer ablução, também precisa, por exemplo, em outras ocasiões, fazer al-ghusl, tomar banho por completo, abranger todo o corpo com água. Esse é um ghusl, é um banho que é uma adoração. Então, na intenção, você distingue entre você estar fazendo isso em adoração ou como costume. Tipo, só estava fazendo isso por higiene, não intencionei nada. Sim? Por exemplo, a pessoa faz por higiene, limpeza. Todo mundo toma banho. Sim? Agora, outra pessoa faz por higiene e também com a intenção de que tem que se purificar para poder rezar. E assim por diante. Entre outros assuntos, a gente continua depois sobre ainda a intenção. E aí trazemos outros textos que foram citados por Al-Imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Então, para concluir, antes de citar mais outras explicações, então temos na intenção dois assuntos. O primeiro assunto, a intenção. Para quem que ela é dirigida? Ou seja, eu intenciono fazer tal adoração e dedicá-la a Allah subhanahu wa ta'ala. E não fazendo isso, se isso é dedicado para que as pessoas vejam, para se exibir ou para os ídolos, isso se torna uma idolatria. E essa idolatria pode ser idolatria maior, que é a idolatria dos idólatras que adoram ídolos, ou idolatria menor, que é aquela idolatria que acaba por ferir um pouco a sua ação e o seu coração, porque você misturou junto com a intenção a Deus outras intenções. Então é uma idolatria menor que machuca, fere, mas ainda a pessoa é muçulmana. E aí o segundo assunto que a gente disse que é para você distinguir a adoração. Você intencionar o que está fazendo nessa adoração. Se você está rezando al-Dhuhr, al-Asr, por exemplo, então você intenciona isso. E outro tipo também, dentro do mesmo assunto, segundo assunto, você distinguir entre aquilo que é costume e aquilo que é adoração. Wallahu ta'ala a'lam. E depois a gente continua, inshaAllah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.